O Deus soberano. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Deuteronômio, capítulo 10, verso 17. Sem sombra de dúvidas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é soberano. O grande Eu Sou é soberano sobre os soberanos. Ele governa todos os que, de acordo com sua vontade, ocupam a posição de soberania. Os reis e presidentes governam debaixo da soberania divina. Todavia, é preciso tomar muito cuidado para não exaltar tanto um atributo divino, de maneira que esse atributo seja superior aos demais, pois isso pode incorrer em não apresentar um Senhor como Ele próprio se apresenta em sua palavra. O mesmo Deus que é soberano não tem prazer na morte do ímpio. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel capítulo 33, verso 11. O mesmo Deus, que é Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, é o Deus que não age com parcialidade nem aceita suborno. Dessa forma, por ele ser santo, justo, rico em perdoar, amoroso e não poder mentir ou voltar atrás em sua palavra, há muitas coisas que Deus não pode fazer, e isso não afeta sua soberania. Deus não pode mentir. Ele não pode criar uma pedra tão pesada que ele seja incapaz de mover. Ele não pode perdoar pecadores sem que a penalidade seja paga. Ser o soberano dos soberanos não torna possível ao próprio Deus cometer pecados, pois ele é santo e incorruptível. Ser soberano não permite que ele perdoe pecados sem que a penalidade seja paga, porque ele é justo. Cristo declara: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Lucas capítulo 13, verso 34. Jesus declara que tentou juntar os filhos de Jerusalém da mesma forma que a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas eles não quiseram. Deus, na pessoa de Cristo, nos lembra as inúmeras vezes que tentou juntar os filhos de Jerusalém e colocá-los sob sua proteção, mas eles rejeitaram. O termo filhos de Jerusalém significa a nação de Israel. O profeta Isaías declara em relação a eles: ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saístes da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Isaías 48, verso 1 e 2. Deus traz uma exortação aos israelitas por intermédio do profeta Isaías, afirmando que eles tomam o nome da cidade santa. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Apocalipse, capítulo 21, verso 2. O profeta Isaías também pronuncia um cântico, que é um outro exemplo muito claro da vontade de Deus sendo rejeitada por Israel. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Chaçou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha,
que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisado. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem chaçada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Isaías capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. O profeta é muito claro ao dizer que Deus esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. O Deus soberano declara: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Para não deixar dúvida, o profeta declara a quem se refere ao usar o termo vinha. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Deus criou o homem com a capacidade de fazer escolhas reais. Isso é real antes da queda, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Sabemos que deva ser considerado que essa capacidade de fazer escolhas está condicionado à natureza humana. O homem corrompido tem o coração inclinado para escolher o mal. Todavia, isso não anula sua capacidade de escolher o não fazer. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4, verso 7. O Deus que não pode voltar atrás em sua palavra, pelo poder da mesma palavra criou o homem com a capacidade moral de fazer escolhas genuínas. Mesmo depois da queda, o soberano declara que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 17, verso 24 ao verso 31. Concluímos que o único Deus verdadeiro, que é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, soberanamente criou todas as coisas, estabeleceu seus propósitos eternos e sua boa, perfeita e agradável vontade. E de forma soberana, deu à humanidade a capacidade de obedecê-lo ou rejeitá-lo.
conhecendo as consequências de sua escolha. Soberanamente estabeleceu que o Cristo haveria de padecer, sendo feito o próprio pecado para que nele todo o que crê se tornasse justiça de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João, capítulo 3, verso 16 e verso 36. Oremos. Senhor, reconhecemos que o Senhor é soberano, que o Senhor estabeleceu, ó Pai, a terra com teu genuíno poder, que na sua soberania o Senhor permitiu, ó Pai, que o ser humano tivesse a capacidade moral de fazer escolhas, que fosse responsável, Senhor, por desobedecer a sua vontade ou obedecê-la de acordo com o propósito que o Senhor nos criou. Mas o Senhor, Pai, demonstrou a sua misericórdia, demonstrou o seu amor e demonstrou a sua justiça ao enviar o Cristo, Senhor, ao se manifestar na pessoa de Cristo, se fazendo o próprio pecado para que, mediante a fé, nos tornássemos justiça tua, ó Pai. Então que venhamos, aqueles que já creram em Cristo Jesus, reconhecer que, mesmo sendo soberano, aprove o Senhor capacitar-nos de discernimento e de total responsabilidade para escolher a tua boa, perfeita e agradável vontade ou escolher o pecado. Então que em Cristo venhamos a viver para não cumprir as concupiscências da carne, e que aqueles que não estão em Cristo, ó Deus, que venham se achegar a Ti mediante a fé. Cristo padeceu, Senhor, Ele veio e é a sua manifestação de amor ao mundo. O Senhor julgou o mundo na pessoa de Cristo, para que qualquer pecador, em todas as eras, que se arrepende e se volta para Ti, crendo que Jesus Cristo é a remissão dos pecados, receba total perdão. Então trabalhe sobre o coração dos incrédulos e continue efetuando a Tua obra naqueles que creram em Jesus Cristo, que não somente tiveram os pecados perdoados, mas foram gerados novamente, porque Ele morreu para que aqueles que vivam deixem de viverem para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e se ressuscitou. Oramos em nome de Jesus. Amém.